Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 24 de março de 2023. Ontem, um dia excelente pra gente, né? Mandamos 3 palpites aqui para vocês no YouTube, mas a gente fez algumas correções lá no nosso grupo VIP, a exemplo do jogo entre New York Knicks e Orlando Magic, em que a gente tinha indicado um acima de 221,5 pontos totais naquela partida, com a ausência de Jalen Brunson, um dos principais jogadores, e o segundo cestinha ali, né, do New York Knicks, a gente ficou de fora dessa partida. E aí, de resto, indicamos pelo menos 10 rebotes de Jarrett Allen do Cleveland Cavaliers. Começou mal, mas bateu e é isso que importa. Indicamos também ali, né, um under na pontuação total no jogo entre Pelicans e Hornets. E também indicamos ali, né, um acima de 30,5 pontos, rebotes, mais assistências do Valanciunas, mais um green para conta e também um under no jogo entre Clippers e Oklahoma City Thunders. Então, para quem ficou de fora daquele over do jogo do New York Knicks, como a gente havia orientado, foi um dia 100% ali. Bora para mais um dia hoje, calendário repleto de jogos, porém poucas possibilidades, encaixes. Eu costumo dizer que eu gosto de explorar os extremos, pegar algo em que o time é muito ruim e tentar potencializar aquilo que o outro time é muito bom naquilo que esse outro time é ruim, né? Mas hoje tá complicado, são jogos aí bem parelhos e alguns jogos em que a gente poderia explorar algo, a gente não sabe o nível de comprometimento e engajamento das equipes, porque muitos deles já estão classificados ou não tem mais nada pelo que brigar. Por isso a gente precisa tomar muito cuidado com essas nossas análises, então a gente convida vocês para comentar qual a visão de vocês a respeito desses jogos, quais times devem levar a sério, né, os seus jogos, qual a sua entrada preferida do dia, se concorda, se discorda da gente também. Fica aí o convite para vocês, além de pedir para vocês deixarem um like. A gente conseguiu ter os nossos 3 vídeos seguidos, mais recentes como os mais vistos do canal em 24 horas. Quero agradecer vocês, chegamos a 12 mil inscritos, esperamos crescer ainda mais com o botão de like. A gente está conseguindo crescer bastante na plataforma. Então bora lá para mais um dia de 250 likes, só clicar no botão de joinha, não custa nada, é a nossa meta para hoje e a gente vai trazer mais vídeo para vocês amanhã, domingo, segunda, até a NBA Finals, o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, além de conteúdo exclusivo. A gente também orienta vocês como o impacto das notícias de escalação, confirmações, ausências, refletem nos palpites que a gente passa no YouTube, no possível resultado da partida e muito mais, além também, né, de um conteúdo extra que você só encontra lá, de como investir contra e a favor de cada uma das equipes. Lembrando que vai ter atualização nesse final de semana para essa reta final e depois para os playoffs. Beleza, bora começar com Boston Celtics e Indiana Pacers. É um jogo que tem tudo para ser over, né? Mas a gente precisa da confirmação de um jogador para poder ter mais certeza. Tyrese Haliburton, um jogador que dá ritmo, o cestinha e o principal passador desse Indiana Pacers, que ainda briga por uma vaga no play-in. O Boston Celtics está mais tranquilo ali, né, no topo da Conferência Leste, mas eles querem manter a segunda posição para conseguir um mando de quadra ou quem sabe sonhar com a primeira colocação. O Boston sabe da importância de manter essa segunda colocação para ter mais mando de quadra no playoff, mas também eles sabem que caso eles cheguem na primeira colocação, eles podem pegar numa segunda rodada, quem sabe, se a tabela terminar do jeito que está hoje, né? Um Cleveland, um Knicks, um Miami, um Nets, que são adversários muito mais acessíveis do que um Philadelphia ou um Milwaukee, no qual eles poderiam pegar numa segunda rodada se ficarem em segundo ou terceiro lugar. Então é importante que eles vençam, que eles se apliquem e que mais do que isso eles viram um time que não sabe se defender. Por que a gente acredita nesse over? Bom, antes vamos aqui para o nosso palpite, a gente vai trabalhar com um acima de na pontuação total entre Indiana Pacers e Boston Celtics. O nosso palpite acima de 228,5 pontos totais, lembrando que a gente vai ficar muito mais confortável se o Tyrese Haliburton estiver do lado do Indiana Pacers, a gente informa vocês lá no VIP, beleza? Nos últimos 9 jogos do Boston Celtics, a gente teve uma média de mais de 233 pontos feitos e sofridos nas partidas das quais essa equipe esteve envolvida. Se a gente for fazer um recorte mais curto, a gente também tem médias interessantes, contra Portland, Utah e Sacramento, a gente teve uma média de mais de 235 pontos somados dos feitos e sofridos pelo Boston, principalmente jogando fora de casa. Hoje, eles devem ter o seu desempenho ofensivo potencializado, principalmente também porque vão enfrentar um time muito over e que vem sofrendo muitos pontos. Nos últimos 9 jogos, o Indiana Pacers sofreu 124,3 pontos por partida e fez 123, média aí, né, de 247,3 pontos nas partidas das quais eles estiveram envolvidos. E nos confrontos diretos que aconteceram nessa temporada, por sinal foram 2,
Em ambos, a gente teve mais de 228 pontos, sendo que o último, a gente teve uma pontuação ali, né, absurda de 280 pontos, média também muito positiva para o nosso palpite de hoje, de acima de 228,5 pontos. O primeiro jogo ficou por um pontinho, mas acredito que do jeito que o Indiana Pacers vem se defendendo, e do jeito que o Boston Celtics não vai se comprometer tanto em impedir infiltrações investidas do Indiana Pacers para não machucar seus principais jogadores, né, em divididas, pulando ali para poder dar toco e caindo de mau jeito, essas coisas do tipo, acredito que eles vão afrouxar um pouquinho a defesa e dá pra gente acreditar nesse acima dele. A gente tá falando de um dos melhores ataques da NBA, que é o Boston, o quarto melhor ataque da liga, e falando também de uma das piores defesas, que é a do Indiana, no caso, a sexta pior defesa da NBA. Mas a gente também tá falando de um Pacers que joga num ritmo muito alto, é o nono ritmo mais rápido da liga, o que significa muitas posses de bola por minuto para eles e para os seus adversários, e com isso, mesmo que você não esteja com a mira em dia, pelo excesso de número de arremessos, porque você tá gastando rápido o relógio, aí consequentemente você tem mais arremessos e chances de um acima D. Então o nosso palpite vai ser acima de 228 pontos, 5 pontos no jogo entre Indiana e Boston Celtics. Lembrando também que são dois times que adoram a bola de 3 e costumam responder bem nessa categoria, o que facilita também esse nosso acima D. A gente tá falando do terceiro time com mais pontos por jogo em toda a liga e de um Indiana que tá perto do top 10 também, pelo menos em relação à média. Nas bolas triplas, o Boston é o segundo melhor time em números brutos e o Indiana o sétimo melhor. Além também de que o Indiana Pacers é um dos times que mais sofrem pontos no paint em toda a liga, setor onde é mais fácil de se converter os seus pontos. Recentemente, eles são um dos piores times nessa categoria, são dos 10 times mais vazados nesse setor e eles vêm sofrendo muitos pontos para jogadores que infiltram bem. No caso, Jason Tatum e Jaylen Brown podem tirar proveito disso também. Agora vamos aqui falar de Washington Wizards e San Antonio Spurs. Washington Wizards, que joga em casa, tem a obrigação de vencer contra o San Antonio Spurs, que não briga por nada nessa competição. Infelizmente, o Washington Wizards terá que superar esse desafio sem dois dos seus três principais jogadores. Bradley Beal e Kyle Kuzma estão de fora hoje, porém, eu ainda acredito que seja possível eles vencerem. O San Antonio Spurs recentemente teve uma derrota para o New Orleans Pelicans, bem acachapante ali, e o New Orleans Pelicans desfalcado de jogadores importantes também. Enquanto que eles também perderam de lavada para o Milwaukee Bucks, e mais do que isso, né, perderam 4 dos últimos 5 jogos. Porém, o desempenho fora de casa do San Antonio Spurs é terrível, e é muito em cima da fragilidade dessa equipe que eu vou acreditar na vitória do Washington Wizards para essa partida. Infelizmente, não está pagando tão bem a vitória simples deles e não dá pra gente ficar colocando handicap negativo em um jogo como esses. Mas, como eu acredito que o Washington Wizards, sem o Bradley Beal e o Kuzma, não vão abrir uma vantagem tão grande contra o San Antonio Spurs, dá pra pegar a vitória deles pagando em torno de 1,50 no ao vivo, que eu considero mais interessante. O San Antonio Spurs, em 30 jogos fora de casa, dos mais recentes, perderam 27 e ganharam só 3. Eles ganharam ali, né, do péssimo Houston Rockets e ganharam recentemente do Utah Jazz em um jogo de back-to-back, onde você consegue fazer alguns ajustes, estudar o seu adversário. O Greg Popovich é um ótimo técnico, um dos maiores da história da liga para isso. Mas no geral, uma sequência absurda de derrotas, e que se a gente for reduzir para os últimos 3 jogos dele, a gente vai ver uma diferença, uma vantagem no placar para o adversário absurda de mais de 30 pontos. Eles tiveram uma média de 96 pontos por partida e sofreram 130,3, o que dá quase 34 pontos de diferença favoráveis para o seu adversário. Então, se você quiser se arriscar de alguma forma ali, né, em um handicap negativo a favor do Washington Wizards, até faz algum sentido, porém, eu tenho certeza que vai dar para pegar essa linha de 1,5 pagando 1,50 na vitória simples deles no ao vivo, e é o que eu recomendo. Mais do que isso, a gente precisa avaliar o San Antonio Spurs e o quão ruim eles foram, mais especificamente nesses jogos fora de casa. Porque se a gente for tentar avaliar aqui o quão bom foi o Washington Wizards, a gente vai se perder, porque eles vão jogar hoje sem 2 jogadores que estiveram presentes na grande maioria da competição. A gente tá falando de um San Antonio Spurs que fora de casa foi o pior ataque da NBA, com 106,5 pontos por partida por 100 posses de bola, e que foram a segunda pior defesa, são extremos nos quais nenhum time gostaria de estar. Em relação à eficiência na recuperação de rebotes, eles também foram dos 10 piores da NBA, e em relação às bolas de 3, esses são os critérios que eu acho essencial pra gente poder, ou pelo menos o mínimo, né, pra gente poder definir o quão ruim uma equipe ela é. O San Antonio Spurs também não foi grande coisa. Se a gente for colocar aqui o filtro deles fora de casa, eles também foram dos piores da NBA, o que facilita e nos dá chance para que a gente saia vencedor nessa partida, já que o San Antonio também foi top 10 de piores times em bolas de 3 convertidas por jogo. Quando a gente fala de eficiência, eles foram o 6º pior de toda a liga, dentre
os visitantes. Então a gente acredita nessa vitória do Washington Wizards, jogando dentro de casa, com o brilho do Kristaps Porzingis, e mais do que isso, eu acredito que o Washington Wizards tenha jogadores de pelo menos um nível próximo ali ao do San Antonio Spurs para poder serem competitivos. Claro, tô falando ali, né, além do Porzingis. A gente tem o Deni Avdija, o Monte Morris, tem também o Corey Kispert, que vem melhorando bastante depois dessa temporada de rookie, além de outros jogadores na rotação que podem contribuir, um Daniel Gafford ali titular e que provavelmente teria chance ali pelo menos como reserva do San Antonio Spurs, são os jogadores nos quais a gente precisa acreditar hoje. Beleza? O próximo jogo que a gente vai avaliar aqui para vocês é Memphis Grizzlies e Houston Rockets, um palpite que a gente vai trazer para vocês de jogador. E mais do que isso, a gente vai fazer essa análise, porém, a gente vai passar um vídeo para vocês semana que vem explicando como investir nas bolas de 3 dos jogadores. Quais critérios vocês têm que explorar, o que vocês têm que observar, e mais do que isso, como ser lucrativo, aumentar a sua taxa de assertividade nesse tipo de aposta. Mas para isso a gente precisa chegar a 250 likes nesse vídeo de hoje, clica no botão de joinha para poder indicar que vocês estão gostando do nosso conteúdo, dos nossos vídeos, e para a gente trazer esses vídeos especiais também, beleza? A nossa análise vai ser em cima do Desmond Bane, a gente vai trabalhar com acima de 2.5 bolas de 3 do Desmond Bane, um dos principais shooters, né, o shooting guard ali do Memphis Grizzlies contra um adversário favorável, e tipo essa que a gente indicou no nosso grupo VIP no último encontro entre essas equipes, que bateu, e mais do que isso, a leitura foi perfeita. Então, acima de 2.5 bolas de 3, né, de 2.5 bolas de 3 de Desmond Bane, é o nosso palpite para hoje com base na seguinte argumentação, para começar com o fato, né, de que o Houston Rockets é o time que mais sofre bolas de 3 por jogo em toda a NBA, com 14.6. Outra coisa que a gente também precisa levar em consideração são os números do próprio Desmond Bane contra esse adversário. Nos últimos 6 jogos, 3.7 bolas de 3 convertidas por jogo, média bem acima daquilo que a gente busca para hoje. Mais do que isso, já são 6 jogos consecutivos conseguindo superar essa linha contra o Houston Rockets. Se a gente partir para o recorte, né, dele jogando fora de casa, ou seja, em Houston, a gente tem um desempenho ainda melhor, já que a gente, além dos 2 jogos ali, né, com 3 bolas de 3, a gente tem um de 4 e um de 6 bolas triplas também. Ele vai ter muito incentivo para poder arremessar com frequência, principalmente porque além do adversário ser uma das piores defesas da NBA, o Desmond Bane joga na posição onde o Houston Rockets mais sofre, né, com bolas de 3 de jogadores adversários. Se a gente for olhar, o Houston é o time que mais sofre bolas de 3 para shooting guard em toda a NBA, e eles também sofrem muito para point guard. Só que se o Ja Morant tiver mais minutos hoje, a gente sabe que ele não é um arremessador de 3 de alto nível, provavelmente essas linhas vão ser todas puxadas ali para o Desmond Bane, inclusive a própria média aqui, né, de bolas de 3 sofridas do Houston Rockets é maior para jogadores da posição dele também. Então acredito que o Ja Morant deve atrair bastante a marcação, deve encontrar o Desmond Bane com liberdade, com muita frequência, e mais do que isso, ele deve ter muito incentivo para poder arremessar com frequência. Eu gosto de volume para poder apostar em bolas de 3, e mais do que isso, a gente aumenta as nossas chances. Então acima de 2.5 bolas de 3 do Desmond Bane é o meu palpite para Memphis Grizzlies e Houston Rockets. Beleza? Radinho para vocês. A Duarte Bet, né, o grupo de tips que também apoia o nosso canal, e mais do que isso, ajuda você a ser mais lucrativo com a NBA. A gente sempre fala que ter segundas, terceiras opiniões é muito importante, então além de assistir o nosso canal, conhecer a Duarte Bet vai fazer você aprender muito, e quem sabe, caso vocês copiem e colhem, né, ali as tips que eles indicam para vocês não podem ser bem lucrativos. Eles estão com um grupo free aqui na descrição, é só clicar no link que vocês vão entrar, vão ter acesso a algumas tips extras, e mais do que isso, aos resultados do grupo pago da Duarte Bet, que também, através do link aqui na descrição, vocês vão ajudar muito o canal. Cliquem lá, deem essa força, lembrando também que eles fazem tips múltiplas para quem gosta de apostar dessa forma. Então é muito interessante para quem gosta de múltiplas, mas também para quem gosta de simples, já que eles não deixam de indicar também. Link na descrição, a Duarte Bet é a parceira oficial aqui do Cesta de Trade, beleza? Bora aqui para Utah Jazz e Milwaukee Bucks, lembrando que esses jogos que a gente acaba pulando, como Toronto Raptors, Detroit Pistons e Dallas e Hornets, ou a gente não encontrou nenhum valor nessas partidas, ou a gente vai trazer uma análise exclusiva para quem é membro do nosso VIP, o menor preço do mercado, R$ 29,90 nesse primeiro mês, mas dá para vocês ficarem até o final da temporada com a gente por R$ 69,90. Tem muito conteúdo extra lá e garanto que vocês recuperam esse dinheiro rapidinho. Quem estiver participando aí, comenta para poder dizer se estão conseguindo bons resultados, e tenho certeza que se vocês estiverem seguindo as respostas simples da forma que a gente indica, vocês estão, beleza? Aqui de Utah Jazz e Milwaukee Bucks, a primeira coisa que a gente precisa destacar é o fato de que o Utah Jazz vai vir sem seus 3 principais talentos, Lauri Markkanen, Collin Sexton e Jordan Clarkson, que
que são ótimos pontuadores, e mais do que isso, jogadores poderiam fazer esse time ferir a ótima defesa do Milwaukee Bucks, que hoje joga fora de casa, é verdade, mas ainda assim é uma defesa excelente. Se formos observar, seus principais defensores ali, Jrue Holiday, Giannis Antetokounmpo e Brook Lopes, estão confirmados para hoje. E mais do que isso, eu não acho que eles vão acelerar tanto a partida sabendo que a primeira colocação está quase que assegurada. É claro que eles precisam vencer, mas eu não acho que eles precisam colocar intensidade contra o Utah Jazz para vencer um jogo no qual eles são favoritos e no qual o Jazz está sem jogadores importantes. E outra coisa, se você acelerar o jogo, você vai colocar um time ruim dentro do jogo, porque esse time sabe que não tem competência para poder competir na qualidade com você. Então eles vão tentar compensar na intensidade, na velocidade, roubando bolas, conseguindo rebotes ofensivos e consequentemente tendo mais arremessos por minuto do que você, para poder ser competitivo. E não é isso que o Bucks vai querer. Acho que eles vão se defender melhor do que nunca, vão cadenciar um pouquinho mais esse jogo. E repito, o Jazz vem sem muitos talentos, então a gente vai trabalhar no under em pontuação do time da casa. Sim, o nosso palpite será abaixo de 116,5 pontos do Utah Jazz. Se quiserem jogar aqui no mais seguro abaixo de 118,5, também acho que tem muito valor, apesar de não estar pagando em 50, que é o mínimo que a gente gosta de trazer para vocês aqui no YouTube, mas ainda assim eu acho que tem ainda mais valor. E por que a gente acha que isso é possível? Bom, nos últimos 8 jogos fora de casa do Milwaukee Bucks, eles permitiram 112,1 pontos para os seus adversários, conseguindo ficar abaixo dessas linhas, né, de 118,5 pontos em 5 dessas 8 partidas. Eles tiveram ali, né, uma pontuação maior dos seus adversários contra o Sacramento, Warriors e Orlando, que são times que gostam de acelerar muito o ritmo, e mais do que isso, um Warriors e um Sacramento que tem muita bola de 3. Se formos observar os confrontos mais recentes entre Bucks e Utah Jazz, a gente teve uma média de pontuação muito baixa, onde o Jazz fez somente 105 pontos nesses 3 encontros, e no único que eles tiveram nessa competição, apenas 97. Se fizermos um recorte aí mais recente para poder entender como está funcionando o ataque do Jazz e como está funcionando a defesa do Bucks, bom, na temporada em geral, o Bucks é a melhor defesa da NBA, pelo menos nesse momento. É claro, eles caem bastante no ranking quando a gente faz esse recorte dos últimos 10 jogos, mas ainda é uma defesa de top 10, sofrendo 113,1 pontos por jogo. Quando a gente fala do ataque do Utah Jazz, a gente está falando simplesmente do 8º pior ataque desse recorte, e repito, desfalcado de jogadores importantes. Outra coisa que a gente também pode observar nesses últimos 15 jogos é a eficiência na defesa dos arremessos de 2 pontos que o Milwaukee Bucks teve contra seus adversários. Eles foram a melhor eficiência, né, em relação ao aproveitamento de não permitir que as bolas dos seus adversários sejam convertidas nessa distância de 2 pontos aqui, com 48,7% das bolas de 2 sendo permitidas para os seus rivais. Quando a gente fala de bola de 3 também, eles foram um dos 10 melhores aproveitamentos na hora de permitir que seus adversários não convertam as bolas triplas contra o seu patrimônio, pelo menos nesse recorte dos últimos 10 jogos, o que nos motiva a trabalhar com esse abaixo de 118,5 pontos do Utah Jazz, jogavam até abaixo de 116,5 pontos também. Beleza? Bora agora aqui para nossa análise entre Golden State Warriors e Philadelphia 76ers, mais um palpite em under que a gente tem para essa partida, dessa vez um under totais. A gente vai trabalhar com abaixo da pontuação total dos 76ers e dos Warriors, porque o mercado trouxe linhas altas. Mais do que isso, né? Ela já tá abaixando. Então a gente precisa aproveitar. Por isso é importante se inscrever no canal e ativar o sininho para poder pegar as melhores linhas. Vamos de abaixo de 240,5 pontos totais no jogo entre Warriors e Philadelphia 76ers, com base na seguinte argumentação. Se a gente for pegar os últimos 5 jogos fora de casa do Philadelphia 76ers, eles conseguiram deixar seus adversários em 99,4 pontos de média e fizeram 122,6, número bem alto, mas que se a gente for somar essas médias, vai dar bem abaixo desses 240 pontos. Se a gente for observar também o Golden State Warriors contra o Philadelphia 76ers, em confrontos diretos, a gente teve uma média nos últimos 5 encontros de 208 pontos para os dois lados. E o único encontro que eles tiveram nessa temporada, o mais pontuado, de apenas 224 pontos, sendo que o Golden State tinha jogado fora de casa, onde eles são uma peneira defensiva. Em casa, eles são muito melhores e podem deixar esse jogo um pouquinho mais nivelado, além também de que nos últimos 10 encontros consecutivos entre essas equipes, a gente não teve mais de 240 pontos. Então, dá para acreditar no abaixo de. A gente está falando de uma defesa de top 10, que é a do Philadelphia 76ers, a 6ª melhor de toda a liga, e um time que joga num ritmo muito lento, o 4º time mais lento de toda a NBA. E um time também que parece não se importar muito, né, com essa reta final de temporada regular. O Joel Embiid no último jogo, inclusive, praticamente nem entrou no segundo tempo ali da
partida. Então eles podem tirar seus principais jogadores e pontuadores de ação muito cedo. Outra coisa que a gente também pode destacar é o quão boa é a defesa do Golden State Warriors jogando como mandante. A gente sempre trabalha no over dos Warriors quando joga fora de casa. E não, eu não sei explicar por que isso acontece, mas é um fato. Eles são a terceira melhor defesa da NBA jogando como mandante. Isso pode ajudar também a minar o jogo dos 76ers, principalmente porque mesmo jogando dentro de casa, os Warriors são só o 13º melhor ataque da liga. É verdade que eles têm muita bola de 3, muito volume, mas isso não me parece ser um problema para os 76ers, principalmente recentemente, que permitiu aí, né, um dos 10 menores percentuais de bolas de 3 convertidas contra o seu patrimônio. E quando a gente vai para os números brutos aqui de bolas de 3 sofridas por jogo, o Philadelphia 76ers também foi um dos 10 times que menos sofreu com esse tipo de arremesso. Se eles assumirem a liderança no placar, muito provavelmente eles vão cadenciar ainda mais esse jogo, enquanto que o Golden State Warriors, pelo contrário, eles vão tentar acelerar para tirar proveito do time lento do Philadelphia, que é um dos que mais sofrem pontos de transição em toda a liga e um dos times que menos conseguem defender pontos de contra-ataque. Então eles devem explorar isso, até por isso eu acho que sim, o Warriors é favorito pelo mando de quadra, pelas características do jogo, por ter Stephen Curry motivado contra o Joel Embiid não tão interessado assim. Porém, eu vou indicar para vocês essa linha de pontos a princípio, porque trabalhar com vitória e derrota vem sendo um pouquinho mais instável nessa temporada da NBA e a gente precisa tomar muito cuidado. A gente precisa tomar cuidado mesmo assim também com essa linha de pontos. Mas antes da gente finalizar o nosso vídeo, a gente vai indicar para vocês a casa de aposta que é parceira do canal, que tá arrebentando aí no mercado e mais do que isso, permite que você faça depósitos, saques e entradas por valores baixos, ou seja, eles te dão a oportunidade de conhecer, de experimentar esse mundo das apostas esportivas e se você já é experiente, de aproveitar uma casa de apostas esportiva nova, que te oferece odds incríveis a respeito de basquete, tanto na NBA, quanto na NBB, quanto em outras competições mundo afora. Mas você também pode ser lucrativo com outros esportes por lá. Tem boxe, tem futebol, tem vários esportes interessantes em que você pode ser lucrativo. A nossa especialidade aqui é a NBA, mas a especialidade da LendasBet é te tornar um apostador lendário. E o link dele está aqui na descrição. Cliquem lá, apoiem o nosso canal, apoiem a LendasBet e mais do que isso, torne-se uma lenda. Beleza? Bora finalizar aqui o nosso vídeo com o Oklahoma City Thunders e Los Angeles Lakers com abaixo de 238,5 pontos totais. Mais um under que a gente investe aqui no Oklahoma contra uma equipe de LA. No caso, ontem a gente investiu nessa mesma linha e bateu lá no nosso grupo VIP e a gente vê com muito potencial hoje também. A gente tá falando de dois times que se defenderam muito melhor do que atacaram nos últimos jogos, mas também de um Lakers que vem novamente sem LeBron James, seu melhor jogador e principal pontuador. O Anthony Davis me parece um pouco soft, como dizem dele, né? Que é um jogador meio mole na hora de marcar e na hora de atacar. Acima de tudo, eu prefiro que o AD não seja uma força ofensiva ameaçadora ao Oklahoma City Thunders. Bom, vamos para os números mais recentes para a gente poder justificar por que esse jogo não deve passar de 238,5 pontos. Se formos observar, nos últimos 10 jogos do Los Angeles Lakers, dentre pontos feitos e sofridos, a gente teve uma média de menos de 225 pontos feitos e sofridos em sua partida, sendo que sua defesa foi a sua grande força motora, sofrendo 109,1 pontos por jogo apenas. Se a gente for fazer, né, esse mesmo recorte dos últimos 10 jogos, dos confrontos nos quais o OKC esteve envolvido, a gente teve uma pontuação maior, mas ainda assim, 228,8 pontos foram a média dos jogos, da pontuação dos jogos nos quais eles estiveram envolvidos, onde eles foram muito bem defensivamente também, pelo menos para os seus padrões. Vamos dar uma olhada aqui, né, no porquê que isso aconteceu, fazer um recorte do mês de março, que eu acho interessante, para a gente poder explicar por que isso está acontecendo, além dos números brutos, é claro. A gente está falando de dois times que estão entre as 10 piores eficiências ofensivas do mês de março. O Oklahoma City Thunders foi o 7º pior ataque do mês e o Los Angeles Lakers foi o 10º pior ataque do mês. Agora, quando a gente fala do lado defensivo, as coisas se invertem. A gente está falando de um Lakers que foi a 3ª melhor defesa desse período e de um Oklahoma City Thunders que foi a 8ª melhor defesa desse período. A única coisa que me preocupa é o ritmo no qual essas equipes jogam. O Oklahoma City Thunder sempre estiveram no topo junto do Los Angeles Lakers de times mais rápidos da NBA. Porém, eu acho que como falta um pouco de poder de fogo dos dois lados, a gente tendo principalmente como grandes pontuadores apenas o Anthony Davis e o Shai Gilgeous-Alexander,
a gente vai depender de uma pontuação alta dos seus jogadores coadjuvantes para isso acontecer. D'Angelo Russell tem condições para isso? Tem. Austin Rivers está em ótima fase, assim como Luguentz Dort e Josh Giddey, né? Podem ter um salto na pontuação deles? Pode, mas eles vão estar enfrentando defesas de um nível muito bom. E acho difícil que todos esses jogadores ao mesmo tempo tenham bons desempenhos ou pontuações de dígitos duplos. Então, considerando que a gente só tem duas grandes armas ofensivas ameaçadoras, com a capacidade ali de fazer, sei lá, 30 pontos, eu acho que esse under se torna bem possível. Se a gente for olhar, outro número que eu acho interessante para a gente poder fazer a nossa análise é, quando a gente fala também desse mês de março, a gente tá falando de Oklahoma City Thunders, que foi a sexta pior eficiência em bolas de 3 da liga, e o Los Angeles Lakers, que esteve perto do top 10 de piores também, mas que nos números brutos também não foi grande coisa. Foi um dos 10 piores times desse quesito de bolas triplas, o que também, nesse mês de março, né, motiva a gente para trabalhar com esse abaixo de. Outra coisa interessante é que o Oklahoma City Thunder é o terceiro time que menos sofre pontos de contra-ataque em toda a NBA. Isso é uma das coisas que o Los Angeles Lakers vem fazendo muito bem, então o Oklahoma vai ter como minar esse tipo de forma de pontuar do Los Angeles Lakers, o que também é bem interessante. Outra coisa interessante da gente destacar é que o Los Angeles Lakers esteve, pelo menos até a semana passada, no top 2 de times que mais fazem pontos no pick and roll, com o jogador Big fazendo a pontuação. E o Oklahoma City Thunder é o terceiro time que menos sofre pontos dessa forma em toda a liga. Se a gente for olhar aqui do lado ofensivo para poder validar exatamente, o Los Angeles Lakers estão na segunda colocação dentre times que mais pontuam no pick and roll. É mais uma forma ali, né, fácil do Los Angeles Lakers converter seus pontos, que eles vão ter dificuldade contra o Oklahoma, que pode sim segurar Anthony Davis e companhia nessa noite de hoje. Então meu palpite é abaixo de 238,5 pontos totais no jogo entre Oklahoma e Los Angeles Lakers, fazendo aqui o nosso resumo com um acima de em pontuação no Boston Celtics e Indiana Pacers, vitória do Washington Wizards contra o San Antonio Spurs, over 2.5 bolas de 3 Desmond Bane do Memphis Grizzlies contra o Houston Rockets. A gente também indicou para vocês um abaixo de 118.5 pontos, jogável até abaixo de 116.5 pontos do Utah Jazz. Indicamos também um abaixo de 240.5 pontos no jogo entre Warriors e 76ers. Encerramos aqui com abaixo de 238.5 pontos no jogo entre Lakers e Thunders, lembrando que o jogo entre Blazers e Bulls, Kings e Suns, Mavericks e Hornets, e também Toronto e Detroit. Caso a gente encontre algo interessante, a gente vai indicar para vocês lá no nosso grupo VIP. No caso hoje, a gente reduziu bastante o número de análises para vocês, porque a gente tem muitos jogos sem valor nenhum, jogos de times aí que devem entregar ou não levar tão a sério as coisas, e muitos desfalques e possíveis desfalques na escalação que interferem na análise. Ao invés de eu trazer aqui os jogos completos para vocês, dar uma luz e coisas do tipo, eu vou priorizar que vocês sejam lucrativos e tenham apenas análises seguras, beleza? Quero agradecer a audiência de vocês, o apoio dos nossos parceiros nos links aqui na descrição, o like eu sei que vocês deixaram, e sejam bem-vindos ao Cesta de Trade para quem é novo. Tem palpite aqui todos os dias, então nos vemos amanhã. Muito obrigado pela sua audiência e falou!